Em Lucas capítulo 19, a partir do verso 11. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 19, a partir do verso 11. Aleluia, hein? Ó, Diegão, você viu? Ó. Aleluia. Irmãos, a leitura vai ser um pouco longa, mas eu peço que, se você estiver com sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, na sua versão. Se tiver com uma caneta, anota. Se tiver com lápis, rabisca. Amém? Eu vou estar lendo aqui na versão NVT, ok? A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: o nobre foi chamado para um país distante, para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 dos seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto havia lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro, e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo. Repete comigo: você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei, como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro, e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, fala comigo, tive medo. Pois o Senhor é um homem severo, toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, fala aí, servo mau. Exclamou o Senhor: suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que sou homem severo, que tomo o que não me pertence, colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. E então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro desse servo e deem aos que têm 10 moedas. Mas o Senhor disse a eles, mas disseram eles, ele já tem 10, então respondeu, sim, o rei respondeu, sim, ao que tem mais lhe será dado, mas o que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui, para que executem na minha presença. Curva a cabeça, feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais um momento aqui, Pai, e essa oportunidade, Senhor. Tudo aquilo que sair de mim, Senhor, que caia no mar de esquecimento, mas aquilo que fluir, Pai, do Teu Espírito, encontra, Pai, no coração dos meus irmãos um solo fértil, para que a Tua palavra vivifica, para que ela produza, Pai, cada vez mais, Senhor. E nesse momento eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu quero abordar um tema hoje, que talvez ele não é tão falado hoje em dia, ele não é tão dito. Nós cantamos até músicas, mas isso às vezes não penetra o nosso coração. Às vezes a gente vê em palavra, mas isso também passa despercebido. Assim como foi minha vida. Assim foi como foi comigo. Eu já contei várias vezes em todas as oportunidades que eu tive de pregar aqui com vocês. Eu sempre digo que antes mesmo de pregar, o Senhor já falou comigo. E essa palavra o Senhor já tem pregado ao meu coração há muito tempo. É algo que o Senhor tem bradado a mim, e eu tenho enxergado isso na palavra de Deus como eu nunca tinha visto antes. Por exemplo, imagina a situação do paralítico no tanque de Betesda. Todo mundo conhece a história? Amém. Havia, você pode acreditar ou não, mas ali a palavra fala no Evangelho de João, que existia um tanque onde as pessoas doentes, enfermos, com dificuldades estavam lá. Você acreditando ou não, alguma coisa acontecia. Nem se for por placebo, ou era algo a ter mais, alguma coisa ali acontecia. Porque para ter tanta gente ali esperando algo, irmãos, alguma coisa acontecia. Amém? E a história conta, a palavra de Deus conta que existia um paralítico que já era paralítico há 38 anos. A palavra não conta que ele estava lá há 38 anos, falava que ele estava lá naquele momento que Jesus estava lá. E é interessante que Jesus ele não chega simplesmente para curar só aquele homem, apenas para curar aquele homem. Ele chega para curar uma nação inteira. Por quê?
Porque quando o Senhor, ele fala para aquele homem, fala assim, você quer ser curado? Naquele momento, o homem, ele começa a enxergar dentro dele todas as suas dificuldades. E ele fala assim, mas eu não tenho ninguém que possa me carregar até o tanque. E naquele momento, ele começa a reconhecer aonde ele está. E aquela frase é tão forte, não tem ninguém para me colocar no tanque, nos mostra que o Senhor não foi só curar aquele homem. Ele foi curar uma geração toda que estava doente, que não sabia organizar uma fila, para colocar aquele homem em primeiro lugar para estar no tanque. Provavelmente, quando as águas se agitavam, o primeiro da fila era alguém importante, era alguém com status, com dinheiro. E o Senhor, ele vai exatamente naquele homem, com o objetivo de fazer um sinal. É muito interessante quando a gente olha o Evangelho de João, a gente vê apenas 7 milagres, ou melhor, 7 sinais. E todos os sinais, ele tem um fim muito maior, irmão. A palavra de Deus, irmãos, ela tem uma narrativa profética, e ela tem uma escatologia sobre ela, irmãos, e eu quero que você entenda isso, que existe sim um propósito maior acima de todas as coisas. A gente vê uma narrativa no qual Jesus viria, mas a gente vê uma narrativa no qual Jesus vai voltar, amém? A gente estava aqui, irmãos, a gente estava se derramando, a gente crê que Ele virá, amém? E a palavra fala em Mateus capítulo 24, quando o Senhor está falando sobre a volta dele, Ele fala que vai ser como nos tempos de Noé. E Ele vai falar que nesses dias, antes do dilúvio, as pessoas seguiam a sua rotina de banquete, de festas, de casamentos. E, irmãos, se você olhar para ver, casamento, festa, banquetes, não era pecado. O povo só estava vivendo a vida deles. Só que a palavra fala, Jesus ele vai falar que eles não percebiam que algo estava acontecendo. Na tradução, na tradição hebraica e judaica, vai dizer que Noé ele pregava porque era impossível as pessoas não olharem aquela arca e não perguntarem para Noé, ei, Noé, tá tudo bem, mano? O que está acontecendo, cara? O que é esse barco gigante que você está construindo? E claramente Noé, a Bíblia não deixa claro isso, mas a gente consegue enxergar isso, que Noé claramente falava, o Senhor falou comigo, vai ter um dilúvio, vai acontecer o fim. E aquele povo, irmão, eles estavam distraídos com tantas coisas normais, que eles não percebiam que o fim estava próximo. Irmãos, como eu falei, a palavra tem uma narrativa profética. Talvez, hoje, você não vai gritar tanto glória a Deus, talvez você não vai sair daqui, nossa, é isso, porque o que eu quero expor hoje para vocês, irmãos, é talvez um evangelho que foi se perdido. É muito interessante, eu estava lendo um livro hoje que diz que é um livro sobre eternidade, e vai contar sobre um jovem que ele viveu na época entre a primeira grande guerra e entre a grande depressão, e vai falar, imagina a situação desse jovem. Ele era, ali no livro ele chama como o jovem era um vagabundo, ele era uma pessoa alcoólatra. Imagina a situação daquele contexto, no mundo onde aquele cara vivia. Imagina ele chegando e ele conhecendo o Evangelho. A única coisa que poderia tirar ele daquele lugar era a esperança. E naquele momento fala que aquele jovem, ele percebe isso, e a história vai contar que mais de 1 milhão de vezes ele escreveu a palavra eternidade, porque ele tinha uma esperança. Irmãos, talvez você vai sair daqui hoje, irmãos, transformado, e vai depender de você, se você quiser que isso penetre no teu coração. Irmãos, o que eu quero falar hoje é uma esperança, é uma palavra de esperança, que automaticamente também tem uma palavra de juízo, mas tudo isso é igual à eternidade. Eu quero que você saiba, entendendo que o seu lar não é isso aqui, irmãos, que tem algo muito maior. Irmãos, a gente fala, a gente vê palavras, a gente vê vídeos, infelizmente um evangelho distorcido, irmãos, um evangelho de hipergraça, onde você vai conseguir, é tudo sobre você, não está sendo mais sobre ele. Aonde você vai alcançar, você vai chegar longe, amém, irmãos, isso também é a palavra, mas, mano, tem algo muito maior por trás, tem uma narrativa muito maior por trás. É por isso que eu amo o Evangelho de João, porque ele mostra 5 sinais que tinham um objetivo, era revelar a glória de Deus. Irmãos, eu quero que você saia daqui entendendo, você não é daqui. E vamos voltar um pouco para a parábola. E eu quero focar um pouco na vida do servo mau. Ali existe algumas poucas frases ali mostrando o diálogo do servo mau com o Senhor.
E nesse momento a gente consegue enxergar algumas formas que aquele servo mau ele vivia, do jeito que ele vivia. A primeira coisa que eu consigo enxergar, além daquele texto, é que aquele servo, ele vivia no linear da perda. Como assim? Ele vivia pensando, até onde eu posso ir sem perder a salvação? Peraí, eu vou te dar um exemplo. Ele era aquele cara que claramente ele tinha problema, por exemplo, com bebida. Ele claramente tinha um problema com bebida, mas ele sabia que beber e se embriagar era pecado. Mas ele era aquele cara que sempre queria massagear o ego, porque ele tinha tanto problema com bebida, o Espírito Santo estava tão gritando no coração dele, mandando ele parar, só que ele queria só massagear o ego dele. Ele chegava para alguém e falava assim, mano, mas beber é pecado? E se você falasse não para essa pessoa, o ego dele era massageado, ele esquecia a voz do Espírito Santo que estava bradando para ele, e ele começava a falar assim, não, amém, a minha salvação está garantida. Ele vivia, irmãos, achando que a salvação dele estava no meio das obras dele. Eu não quero entrar, por exemplo, no mérito se tatuagem é pecado ou não, mas ele é aquele cara que já estava lotando o corpo dele inteiro, o Espírito Santo dele gritando, eu não consigo mais te enxergar, e ele falando assim, mas será que é pecado ou não? Não dava voz, não dava atenção à voz do Espírito. Irmãos, aquele cara, ele não sabia que uma das primícias do inimigo é fazer que você ache que não vai dar nada não. Chegar em você e falar que não vai ter consequência, mano. Chegar em você e falar assim, ó, faz isso, não vai dar nada não, você não vai perder nada. Irmãos, ele não tinha noção que a salvação dele não estava nas obras, mas na fé que ele carregava. Ele não tinha noção que quando ele entrava dentro do quarto dele, Deus estava entrando com ele. Ele não tinha noção que quando ele ia para a escola, Deus estava indo com ele. Ele não tinha noção aonde ele estava, Jesus estava com ele. E a gente pode enxergar também que ele era medroso, porque uma das poucas palavras que ele diz, ele vai falar, tive medo. Irmãos, imagina que aquelas 10 moedas, eu acho muito interessante essa parábola, porque todos os servos, ele recebeu a mesma quantidade, todos receberam a mesma coisa, e a palavra fala que aquele cara, ele tinha medo. Imagina que aquelas 10 moedas eram dons, eram talentos, eram recursos, para ele fazer a obra que o Senhor confiou na vida dele. Irmãos, infelizmente, às vezes acontece de irmãos que chegam até mim, cheio de vontade, cheio de fé, nossa, eu quero fazer, e chegam falando assim, ó, nossa, a gente vai fazer acontecer, a gente vai botar para quebrar, só que aí quando chega no final, ele fala assim, mas você precisa fazer comigo, porque eu não sei pregar, eu não sei falar. Eu falo, irmão, Jesus está falando com você, cara, vai, mano, você não depende de ninguém, se Deus falou com você, só vai, mano. Cara, o que tem de errado? Entregar comida para quem precisa, pregar o evangelho para quem precisa, esse é o ID de Deus, isso está indo de encontro com a palavra, só faz, mano. Mas cara, eu já estou muito ocupado com as coisas que o Senhor confiou na minha mão, mas vai lá e faz, mano. Não deixa aquilo que o Senhor está bradando dentro do teu peito, deixar escondido. Não enterre os talentos do Senhor, não enterre aquilo que o Senhor colocou e confiou nas tuas mãos. Irmãos, entenda, o Senhor está falando com você dia e noite. Ah, mas o Senhor está falando que eu preciso estudar um inglês para ir para as nações, mas eu não sei, eu não tenho recursos. Irmão, se Deus já deu a palavra, mano, só vai. Começa a estudar, você não sabe, dá o primeiro passo, porque quem sabe Ele vai te levar para as nações. Irmão, eu estou profetizando para a tua vida. Será que você pode levantar a mão e entender que o Senhor quer te levar para os lugares altos, mas você precisa dar um passo? Irmãos, entenda, é muito interessante, tem um testemunho do Luciano Subirá que eu amo. Ele conta que quando os filhos deles eram pequenos, ele começava a orar pelos filhos dele. Ele estava orando e o Senhor falou assim para ele, começa a guardar um dinheiro para que eles façam um intercâmbio, que eles tenham uma experiência fora, com uma língua estrangeira. E ele falou para Deus, eu só consigo guardar R$80 por mês. E claramente, irmão, se você fazer as contas, mesmo que seja anos, passar um ano lá fora, com o valor do dólar que a gente está hoje em dia, não dá. Só que ele falou assim, o Espírito Santo acalmou ele e falou, faz o que está no teu alcance, o resto eu cuido. Irmãos, você tem que entender que Jesus, ele vai mandar Lázaro sair daquele lugar, mas quem vai tirar a pedra é você, mano. Quem vai tirar a pedra é você precisa fazer, mano. O Senhor está confiando recursos na sua mão. Não enterre,
não perca aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, amém? E eu consigo enxergar que esse rapaz também, ele era um nihilista. Repete comigo, nihilista. O que é isso, Fabrício? É um indivíduo que encara a vida com indiferença, critica tudo que é à sua volta, afirmando que tudo é falso porque tudo é artificial. Ele não se importava com aquilo que ele tinha, irmãos. Eu consigo enxergar que esse cara era um suicida passivo. Muitas das vezes, irmãos, ele não ligava para aquilo que ele tinha. Ele não tinha noção, irmão, que o maior dom que Deus tinha entregado para ele era a vida dele. E que toda hora ele vivia, mas eu não pedi para ter isso, eu não pedi para esses dons, eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para nascer nesse lugar, eu não pedi para sofrer, eu não pedi para ser feliz. E ele vivia, irmãos, assim, sem importar com aquilo que ele tinha. E por fim, irmãos, é onde eu quero focar mais essa palavra. Ele não tinha noção da eternidade. Ele não tinha noção que ele ia chegar no final e ele tinha que prestar conta de tudo o que o Senhor tinha confiado para ele. Irmãos, você foi feito para ser eterno. Eclesiastes 3, no capítulo 1, diz o seguinte: e no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Irmãos, eu quero que você entenda que o Senhor coloca alguns sensos na nossa vida. Por exemplo, a gente fala: Senhor, eu quero ver tua glória, eu quero ver tua beleza. A gente tem aquele senso de beleza, de coisas que a gente quer ver, porque, irmãos, esse senso de beleza que a gente tem nos remete ao jardim do Éden, ao paraíso. Dentro da gente, a gente aprecia aquilo que é belo. A gente estava no pulando fora, lá na noite da fogueira, a gente olhava para o céu, a gente via aquele céu estrelado, a gente falava: nossa, que lindo. E você não sabe de onde produz isso. É o senso de beleza que o Senhor colocou dentro do teu coração. Por exemplo, irmão, outro senso. Irmãos, você sabe, por exemplo, que matar é errado, porque se você matar alguém é crime, mas não existe nenhuma lei que te proíba sentir ódio, inveja, ciúme de alguém. Não existe lei sobre isso, mas você sabe que isso é errado, e você deve estar se perguntando: de onde vem isso, irmãos? São sensos que o Senhor colocou dentro de você, e um desses sensos, irmãos, é a eternidade. Irmãos, é muito interessante, eu desafio você na sua casa, depois você lê o livro de Eclesiastes. Por 38 vezes o autor ele vai usar uma palavra chamada Hevel. É uma palavra hebraica que ela não, até hoje nenhuma tradução ela conseguiu chegar a um nível de tradução mais perfeita, porque ela significa vapor, fumaça, futilidade, nada, vazio, em vão. Irmãos, e o autor de Eclesiastes, ele coloca um adjetivo para a vida. Ele vai falar que a vida é uma fumaça, você tenta pegar e ela desvazia, porque você não consegue entender, uma vida não faz sentido. Você vai ler o livro de Eclesiastes, você vai falar: mano, isso aqui, cara, parece que foi escrito por uns 70 filósofos, porque você vai olhar assim, você vai começar a entender a vida, e você vai olhar para aquilo lá e falar assim: mano, é isso. Se a vida aqui, irmãos, te oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Acredite você, acredite não. Te oferece duas opções. Irmãos, seu relacionamento com Deus aqui na terra vai determinar seu relacionamento com Ele lá no céu. Se você aprender a amar o Filho de Deus aqui na terra, irmãos, Ele vai chegar lá no céu e falar assim: vem, entra, seja bem-vindo. Entretanto, irmãos, se você despreza o amor de Deus, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado dEle. Você tem noção, irmãos? Você tem noção desse peso? Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e o agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente, irmãos. Irmãos, você vai começar a lidar com cada relacionamento que você estiver entendendo à luz da eternidade. Você vai começar a querer moldar seu caráter e se parecer mais com Cristo, porque você vai falar assim: existe algo separado para mim, existe um porquê de fazer todas essas coisas. Irmão, você vai ter que entender que muitos problemas, muitas coisas que pareciam importantes, vai começar a se tornar banal. E esse é meu objetivo com você essa noite, irmão, que você perca sabor dessa vida terrena e você comece a entender que há algo a mais te esperando, irmãos. Irmãos, vai ter coisas que não vai prender mais tua atenção, mano.
Quanto mais próximo você viver de Deus aqui, mais as outras coisas vão te parecer insignificantes. Irmãos, à luz da eternidade, todos os valores eles mudam. Você começa a utilizar até seu dinheiro de forma mais sábia, entendendo que tudo que você faz, irmão, tem algo a mais. Sua personalidade, seu relacionamento, tem alguns desvios na sua personalidade, que você fala assim, mas eu nasci assim. Você vai ter vontade de mudar. Você vai começar a falar assim, não, eu não posso ser sempre estressado, eu não posso ser sempre nervoso, eu não posso ser sempre antipático, não, eu preciso ser diferente, eu preciso ser parecido com Cristo, e você vai começar a mudar, amém? Aleluia. As suas prioridades, irmãos, são reordenadas. Irmão, manter-se em dia com as tendências, com os modismos, valores populares, já não vai ser mais importante. Em Filipenses capítulo 3, no verso 7, eu vou ler na versão amplificada, Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. 1 João capítulo 2, verso 17: e esse mundo passa, e com ele todas as coisas, e o mundo passa, e com ele todas as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Aleluia. Irmãos, a Bíblia vai falar que você é embaixador de Cristo. Só para você entender, embaixador, vamos supor, amém? Você é brasileiro, acho que só tirando a exceção do Rubens, mas você é brasileiro, amém? E irmãos, vamos supor, já estou profetizando a tua vida, você vai lá, você vai parar lá nos Estados Unidos e você vai representar teu país. Irmão, você vai ter que representar tudo que tem nele. Você vai ter que representar teu presidente, você vai ter que representar as pessoas, você vai ter que representar seus recursos. Imagina, você vira o embaixador do teu país em outro lugar. Mas irmãos, na terra, talvez não exista, se exista eu não sei, não existe uma cidade chamada Cristolândia, onde lá vive Cristo e você representa aquela cidade. Não. Aqui na terra você é embaixador de Cristo e você é representante de um reino onde existe uma monarquia, e o único que reina é Jesus. E nessa terra você tem um dever, irmão, de ser embaixador desse reino, representar a Cristo e o reino dele. Irmãos, infelizmente, lamentavelmente, muitos cristãos têm traído o seu rei, porque a gente acaba vivendo aqui, a gente acha que a gente é daqui. Mas a Bíblia é clara. Amigos, esse mundo não é a casa de vocês. Por isso não sintam a vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da tua alma. 1 Pedro 2,11. Deus, ele não quer, irmãos, que você fique apegado com aquilo que está à tua volta. Ele quer, irmãos, que você não crie apego. Os que têm contato frequente com as coisas desse mundo devem usá-los corretamente, sem criar apego, pois esse mundo e tudo que é nele contém passarão. Irmãos, assim como eu falei lá atrás, aquele jovem australiano nas ruas de Sydney, quando ele percebe que ele representa algo muito maior e que o evangelho que sustentava ele era um evangelho de esperança, e ele começa só a pregar sobre a eternidade. Imagina a situação que ele estava, mas agora olha para os nossos dias. A gente nunca viveu num tempo tão fácil. A gente tem tantas distrações, irmão, tantas coisas que nos fascinam. A gente é em larga escala atraído, entretidos e servidos, até mesmo no culto, irmãos. Até mesmo aqui você é servido. Tem em tudo na tua vida, você vai ter tantas distrações. Você vai começar a perceber que é fácil, que as coisas, elas começam a fazer sentido só isso que está aqui. É fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. Aí, irmão, só muda quando a gente percebe que a vida é um teste. Irmão, só vai mudar essa mentalidade na tua vida quando você perceber que isso aqui é só uma passagem, que é só uma parte, irmão. O evangelho sempre foi um evangelho de esperança. O evangelho sempre foi sobre a volta de Cristo. Irmãos, um cargo de confiança e uma atribuição temporária, e que o encanto de tais coisas exerce sobre a nossa vida se desfará. Estamos nos preparando para algo ainda melhor. As coisas que agora vemos aqui, estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Irmão, o fato da nossa terra, não ser nosso lar definitivo, explica muita coisa, mano.
explica por que a gente vai experimentar dificuldade, explica por que a gente vai passar por rejeição, aflição nesse mundo, explica por que algumas promessas de Deus às vezes aparecem tão distante, algumas orações aparecem não ouvidas, não respondidas, mas deixa eu te falar, esse não é o fim da história. Lucas capítulo 6, a partir do verso 2 diz assim: felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem, como se fossem maus porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera. E lembre-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Irmãos, para impedir que a gente fica muito apegado com tudo isso dessa terra, irmãos, o Senhor, Ele permite alguns níveis, irmãos, de provações para a gente, alguns descontentamentos. Às vezes, irmãos, tem anseios que jamais serão satisfeitos desse lado da eternidade, porque não é para ser assim. Tem coisas, irmãos, e eu sei, esse evangelho é duro, essa palavra é dura, irmãos, porque às vezes você está acostumado, irmãos, com aquilo que você toca, aquilo que você cheira, você vai ter, mas irmãos, isso é só uma parte. Às vezes, irmão, você não vai ter, às vezes vai ser difícil, mas você tem que entender que tem um galardão para você te esperando, tem algo a mais te esperando. C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia, ele vai dizer o seguinte: tudo que não é eterno é eternamente inútil. A vida em abundância não equivale à abundância material. Eu quero que você entenda aquele versículo que nós amamos, que a gente vai ter a vida em abundância. Eu quero que você entenda que isso não é só questão disso aqui, mano. Não é só questão de matéria. Irmãos, é muito mais, é muito além. E se você sair daqui entendendo isso hoje, tudo vai mudar na tua vida. Irmãos, eu entendo, eu não quero te condenar, eu não quero, se caso você esteja se alimentando de um evangelho, de que você vai ter algo, que você vai conquistar, e amém, isso faz parte, irmãos, mas deixa eu te falar, está na hora de a gente começar a se alimentar, sair do leite materno e ir para o alimento sólido. Eu comecei, irmãos, também assistindo, estudando dessa forma, mas teve uma hora que o Espírito Santo incomodou, falou assim: mano, você precisa de algo mais sólido. Irmãos, você vai precisar de algo mais sólido. Vai doer, irmãos. Irmãos, eu amo uma parábola que vai falar da videira que estava já não dava mais fruto. E o servo, vai falar assim: dá mais uma oportunidade, eu vou tentar trocar a terra, eu vou trocar o adubo dela para ver se ela frutifica novamente. Irmão, trocar a terra, abudar, é difícil, gasta tempo, dói. Imagina o cheiro do adubo, irmão. Imagina a mudança que tem que ter feita na tua vida para você começar a enxergar que você não é daqui. Irmãos, eu quero que você entenda, Paulo foi fiel, mas ele acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas ele foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo que possuíam e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é tudo. Irmãos, recentemente, há 2 semanas atrás, 70 cristãos morreram em Congo. Hoje, irmãos, ontem, martirizado porque carregam uma fé no evangelho. Você tem noção do privilégio que você tem de estar sentado aqui hoje? Irmãos, às vezes o Senhor não vai te mandar para ir para os 4 cantos desse mundo, e amém, não é teu chamado, mas será que você pode olhar para essas pessoas e somente orar por elas? E falar: tem alguém pagando um preço que às vezes eu não estou pagando. Irmãos, entenda que aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são aqueles que alcançaram fama e dinheiro, mas aqueles que perseveraram com os olhos fitos naquilo que realmente importava. Eu vou ler um texto longo, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 25. Talvez esse texto vai resumir tudo que eu estou falando. A palavra de Deus diz o seguinte: não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusa a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia. Com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas,
testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para aquele que insultou o Filho de Deus. Tratou com comum e profano o sangue da aliança que o santificou, e menosprezou o Espírito Santo, que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o teu povo. Que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras ajudaram que se passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuía. Sabiam que lhe esperavam coisas melhores e que durarão para sempre. Portanto, não abre mão de sua confiança. Lembre-se da grande recompensa que lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele prometeu, pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Irmãos, isso aqui é a palavra. Esses poucos versículos talvez resumem tudo isso que eu estou falando. Irmãos, eu me chateio porque vai ter pessoas que vai estar tão intoxicada com o evangelho da hipergraça, um evangelho da prosperidade, e que quando as coisas começarem a dar errado, vai começar a cuspir na cruz de Cristo e falar assim: mas não me prometeram um monte de coisa. Irmãos, entenda, há um propósito muito maior do que só tua miserável vida. Há algo muito maior que Cristo quer fazer em cima de gente, em cima de nós, como uma nação, como jovens que estão se posicionando. Amém? Aleluia. Irmãos, existe uma história, e ela é bem conhecida, de um missionário aposentado, que ele estava voltando para a América do Norte, no mesmo barco que voltava o presidente dos Estados Unidos. Multidão ovacionava, uma banda militar, um tapete vermelho, faixa, imprensa, festejavam o regresso daquele presidente. E naquele momento o missionário desembarca do navio sem ser notado, sentindo pena de si mesmo e ressentido, começou a se queixar para Deus. Deus então o lembrou gentilmente: mas meu filho, você ainda não chegou em casa. Irmão, vai ser necessário apenas 2 segundos na eternidade, no céu, para você dizer por que fui dar tanta atenção para aquilo que não valia a pena. Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, tanta energia, preocupação no que não iria durar? Irmãos, como eu falei, essa palavra pregou no meu coração, irmãos, e prega até hoje. Eu tenho muita coisa para pedir perdão para Deus ainda, irmãos. Mas, irmão, quanto antes a gente começar a reconhecer que existe um evangelho, que a gente não entende, que a gente não é daqui, mano, que tem algo muito maior pra gente, irmão, a tua vida vai mudar, mano. A tua personalidade vai mudar, o teu caráter vai mudar, o seu tratamento na tua casa, com tua esposa, com teus pais vai mudar, mano. Vai haver mudança em tu e tua família. Irmãos, e como vai ser essa eternidade com Deus? Irmãos, se eu me basear em Isaías 64:4, eu vou falar: não sei. Porque Isaías 64:4 diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Mas claro, entretanto, a palavra de Deus, ela dá alguns vislumbres da eternidade. Sabemos que nesse exato momento Deus está preparando um lar eterno para todos nós. No céu seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade nesse mundo, designados para um trabalho que apreciamos realizar. Irmãos, a gente não vai ficar simplesmente recostado na nuvem com auréolas, tocando harpa, mas sim, a gente vai desfrutar da eterna companhia do nosso amado. Um dia Jesus vai dizer para você: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Existe uma narrativa, desde a criação do mundo tem algo preparado para a gente, e não é aqui. Irmãos, nosso galardão no fim é passar a eternidade com aquele que sempre nos amou, desfrutar da companhia eterna do nosso amado. A nossa recompensa é Jesus. Irmãos, a gente canta aquela música, é Ele, e aquela música é totalmente baseada em Isaías 40,
Isaías 40:10 diz o seguinte: sim, o soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Irmão, no final, imagina chegar no céu e dar um abraço no seu amado e falar assim: ah, papai, valeu a pena tudo, porque existe um galardão eterno. Irmãos, quando a chave da eternidade muda na tua cabeça, a gente vai começar a entender que a gente não é daqui, a gente começa a passar a ser testemunhas, e a gente vive aquilo que 1 João declara: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, e isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, delas testemunhamos e proclamamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. 1 João 1, verso 1 e 2. Irmãos, você vai começar a entender que a tua vida é um testemunho, irmão. Você vai começar a viver um testemunho. Irmãos, em todo momento você vai começar a representar Cristo, e em poucos momentos você vai abrir a boca para pregar, porque a tua vida vai dizer mais do que as tuas palavras. A tua vida vai mostrar para as pessoas que estão lá fora que você é diferente. As pessoas vão chegar para você, os teus amigos vão falar assim: ô mano, o que está acontecendo? Você está diferente. Aí você vai falar assim: ó, existe uma esperança, existe algo que é eterno, vem, é isso. Vão começar a olhar para você uma alegria que ninguém vai conseguir explicar, e você vai começar a explicar: é porque eu não sou daqui, existe algo maior. Você vai começar a ser testemunho de Cristo, a tua vida vai falar, tu vai chegar, não importa aonde. Irmão, saiba que as pessoas vão começar a entender que existe uma mulher, existe um homem de Deus naquele lugar. Amém? Aleluia. Entendemos que no fim da vida, irmãos, vamos ter que prestar conta de tudo que nós fizemos. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 5. Afinal, quem é Paulo, quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês viram e creram. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalha para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora os outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce, além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado no meio do fogo. Irmão, se coloca de pé. Imagina no final, irmãos, aquela ocasião daquela parábola. Imagina, irmão, aquele grande momento. É como, imagina uma fila. Imagina comigo. O servo bom, ele está com aquelas 10 moedas e ele começa a falar assim: ó Senhor, aquelas 10 moedas nada mais são que agora o meu pai, a minha mãe, os meus amigos, os colegas de trabalho. E ele mostrando o que a vida dele produziu aqui na terra. Aí imagina, irmão, que do outro lado tá essas mesmas pessoas, e elas são seus amigos, elas são seus pais, elas são seus parentes, os seus colegas, e elas falando: por quê? Porque você não me falou que existia isso? Porque você não falou que existia uma eternidade? Porque você não falou que haveria consequências? Porque você não me mostrou, irmãos? E naquele momento você vai ter os teus recursos escondidos. Irmãos, entenda que no final, você vai estar diante do Senhor, e você pode receber um convite para entrar, ou você pode receber um convite para não entrar. O Evangelho é claro, irmãos. Ele é claro sobre isso. Se você ainda não tinha visto isso ainda na Bíblia, irmãos, essa é a palavra. Essa palavra é viva.
E eu creio que no coração de cada um, irmão, se tiver vivificado isso, irmãos, a tua vida vai ser diferente, irmão. A tua vida vai ser diferente. Irmãos, nesse momento não dependa de mim para orar. Não dependa de mim para começar a elevar um clamor para Deus e falar assim: Deus, eu entendi, agora tudo faz sentido. Existe um porém, existe um porquê, existe um porém, porque eu estou passando por tudo isso. Existe um galardão eterno. Jesus, eu vou passar a vida com você, Pai. Existe algo muito além do que eu posso imaginar. Pai, obrigado, Senhor, porque essa palavra nos revelou algo muito maior. Existe algo muito maior nos aguardando. Existe um galardão que é eterno. Existe uma promessa para mim e para você, irmãos. Você não é daqui. Para casa tu vai voltar, irmão. Irmão, você não é daqui. Existe algo muito maior. Existe algo muito maior. Existe algo muito maior, irmão. Entenda isso. Entenda isso.